Quero saudar meus irmãos e minhas irmãs e prezado ouvinte da palavra de Deus com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dê um amém aí bem forte, diga assim, amém, né? A confirmação espiritual. A gente se alegra no Senhor, né? E a nossa confirmação realmente é o amém. Glória a Deus. Bendito seja no Jesus. A saudação, nós temos várias saudações pela Bíblia. Nós temos a paz do Senhor, a paz de Deus, tem graça e paz, tem Deus abençoe, tudo são saudações, né? E elas estão na Bíblia. Então tem religiões que realmente têm as suas saudações de saudar pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, como eu falei, graça e paz, são saudações que estão na Bíblia, né? Mas a confirmação é uma só, né? Que é amém, glorificado seja o nome de Jesus. Eu sempre gosto de esclarecer naquilo que Deus me dá, né? A gente tem que ser pela carta, tem que ser pelo Espírito, e o Senhor nos ensina, né? Com a sua santa palavra. Então, por isso que nós não devemos recusar as saudações, porque as saudações elas são bíblicas. Então, nós confirmamos com amém. Se tem alguma congregação, né? Onde você faz parte, se sauda com a paz do Senhor, né? E tem outra que sauda com a paz de Deus. Então, se as saudações são bíblicas, então não tem realmente diferença. Então, o que realmente sauda com a paz do Senhor e o que sauda com a paz de Deus se confirma com amém. Se tem um irmão que sauda com a paz do Senhor, passa pelo que sauda com a paz de Deus. Então, quando aquele saudar a paz do Senhor, aquele que sauda com a paz de Deus, confirma com amém. Se o irmão sauda com a paz de Deus e passa pelo aquele que sauda com a paz do Senhor, então quando ele saudar a paz de Deus, o irmão que sauda com a paz do Senhor também confirma com amém. Mesmo assim, é graça e paz e outras saudações que realmente estiver na Bíblia. Então, a nossa confirmação é amém, né? É uma confirmação, a confirmação é uma só, meu irmão, viu? Glorificado seja Jesus. Por isso, realmente, que a gente tem que mostrar pela palavra de Deus que as saudações nós recebemos, né? Seja a paz de Deus, seja a paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe, né? Então, as saudações nós recebemos, confirmamos com amém, né? Glorificado seja a palavra de Deus, diz quem tem a paz, né? Sauda. E quem tem também recebe. Então, a gente recebemos com a confirmação do amém. Não é verdade? Glória a Deus. Se eu passar pelo irmão e não saudar ele, então eu estou mostrando que é um crente que não tem paz, né? Se eu passo pelo irmão com a fisionomia torcida, ou pelo irmão, por outras pessoas também, né? Não é só pelo aquele que é evangélico, mas pelo cristão que não são evangélicos. Nós que somos cristãos, nós temos a diferença do mundo. Nós não temos realmente que estar fazendo acepção de pessoas. A gente passa até pelo estranho, opa, a paz do Senhor, a paz de Deus, né? Ou mesmo um bom dia, uma boa tarde, né? Então, porque nós temos a paz de nós temos Cristo Jesus em nós, e a gente não faz acepção de pessoas, né? O que a gente faz acepção de pessoas pode se converter, pode conhecer ainda pela palavra de Deus, a doutrina do Senhor, né? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para resolver a palavra de Deus, né? E eu realmente aprendi e continuo aprendendo com a palavra de Deus, porque nunca a gente deixa de aprender, né? A palavra de Deus realmente tem muitos ensinamentos, né? E cada amanhecer nós vamos aprendendo mais, vamos examinar a escritura, tem muito ensinamento, muita doutrina para nós, né? E muitos, às vezes, nem seguem a doutrina. Glória a Deus. Porque o Senhor nos ensina a sua santa doutrina, para todos nós que servimos ao Senhor, independente de religião, a que viver a doutrina de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.
Então vamos aqui à palavra de Deus. Eu vou ler aqui essa leitura em nome de Jesus. Faz bem um mês ou mais que eu gravei um vídeo, né? Que eu estou assim sempre distanciado para gravar vídeo, mas eu estou querendo todo mês gravar pelo menos um vídeo, né? Eu me distanciei. Mas graças a Deus, né? Eu só faço aquilo que realmente Deus me dá de fazer. O Espírito Santo de Deus toca em mim. Eu não faço nada, não procuro fazer pela carne. Não, vou fazer para me gloriar, para me achar isso e aquilo, não. Eu faço pela vontade de Deus, né? Se eu sinto de evangelizar, eu evangelizo, né? Se eu sentir de fazer uma visita, eu vou fazer a visita. Eu não vou fazer nada assim para me gloriar, para me achar isso e aquilo, ser melhor que ninguém, nada disso, né? Fazer pela vontade de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Então isso a gente ora, Senhor, seja a tua vontade, me usa como teu vaso, né? Me dá sabedoria, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então não temos que fazer nada para se gloriar, né? Santo é o Senhor. O grande é o nosso Deus, e toda a honra e toda a glória e todo louvor é para Ele. Amém? Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos estar realmente vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, né? Existem até pessoas aí, realmente pastores e às vezes pregadores, que às vezes fica batendo frente com o outro, onde a palavra de Deus realmente não mostra isso. Quando nós servimos a esse Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é para a gente ter união um com o outro, como a palavra de Deus ensina, o amor um com o outro. Ainda que algum esteja com algum defeito, e todos nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, sempre nós podemos ter alguma falha, algum defeito, errar, né? Mas isso a gente não tem que julgar, a gente não tem realmente que se achar melhor, né? O apóstolo Paulo mesmo deixou bem claro, quando ele pensava que estava forte, estava fraco. Pensava que estava fraco, estava forte. Então assim nós somos também. Então não adianta se exaltar. Se Deus usa a gente para evangelizar a sua santa palavra, não temos que achar melhor do que ninguém, nem isso nem aquilo. Mas a gente achar, né, sentir que é Deus que está nos usando com o seu vaso. Amém? A gente aprender realmente pela palavra de Deus, pela sua santa doutrina. Fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E como eu estava dizendo, às vezes tem pastor que fica batendo com o outro por causa disso, por causa daquilo. Uns mostra realmente a evangelização do Novo Testamento, outros mostram a evangelização do Antigo Testamento. Mas é bom a gente saber que a palavra de Deus, todo tempo foi e sempre será nova em cada amanhecer, né? Amém? Então não tem esse negócio de achar que ainda está vivendo naqueles tempos que nem tem pastor que diz isso, né? Quando um está pregando a doutrina, tem uns que dizem, ainda está vivendo, está sendo rigoroso, está não sei o quê, né? Os pastores que se acham modernos, que acham realmente que tem que ser do momento de agora, né? A palavra de Deus, ela não mostra isso. A palavra de Deus realmente ela mostra a gente seguir os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, meu irmão e minha irmã, e até você, ouvindo a palavra de Deus, não tem esse negócio de você achar da sua maneira. Tem que achar da maneira de Deus, da maneira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos ensina. Que tem pastor ou pessoas evangélicas que tem isso. Se você falar da doutrina, mostrando a doutrina, aí você realmente é uma pessoa que está sendo cafona, dos tempos antigos. É o que a gente vê até nos vídeos aí falando sobre isso, né? Semana mesmo eu vi um vídeo de um jovem servo de Deus com o seu vídeo, e ele mostrando um pastor que falava da doutrina e o outro realmente que defendia muitas coisas, né? E era contra sobre a doutrina que o outro pastor, não vou citar aqui o nome dos pastores, né? Então, veja só, eu admiro todos os dois e admiro todos os servos de Deus que estejam realmente na doutrina de Cristo Jesus. Amém? Nós temos que mostrar o amor de Cristo Jesus, né? Mas temos que mostrar também que Ele é justiça, né? Não temos que pregar só a rosa, temos que pregar também um espinho, como aquele louvor do servo de Deus, Marcos Antônio diz, né? Pregadores de rosas. Temos só pregar rosas, esquece de falar no espinho. E o nosso Deus quer
que nós pregamos realmente o espinho, que quer dizer a sua doutrina. Aleluia, glória a Deus. Viu, meu irmão? Porque a palavra de Deus não tem esse negócio de antigo, não. Entendeu? A palavra de Deus é nova todo o tempo. A doutrina do Senhor ela é nova todo o tempo. Agora, se ninguém quer aceitar, se querem realmente buscar o meio dos ensinamentos do homem, se você falar da doutrina, falar realmente sobre um veste, vamos colocar aqui, um veste. Se um pastor tiver na doutrina do Senhor, mostrar realmente sobre o veste, muitas pessoas não gostam de que realmente aquele pastor é assim, essa, mas a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, né? Sobre um uso diferente, que não é lícito para nós, né? Então muitos falam, porque eles dizem, não estamos mais na lei de Moisés, nós estamos na graça. Muito bem, nós estamos na graça, eu concordo, nós estamos na graça. A nossa salvação é pela graça, é pela fé, pela nossa obediência com Cristo Jesus. Mas não é por isso que o Senhor Jesus está mandando ninguém errar, não. O Senhor Jesus não está mandando ninguém pecar, não. O Senhor Jesus não está mandando ninguém ser desobediente, não. Amém? Glorificado seja. Então nós temos que pregar a doutrina de Cristo Jesus. Não é? Porque realmente as evangelizações por aí só falam só de bênção, né? Só falam de vitória. E como é bom e é maravilhoso, porque a Bíblia também nos mostra isso. Bênção, vitória, ser vencedores. Amém? Né? O nosso Deus nos abençoa. Todos os dias nós somos abençoados pelo nosso Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. Cada amanhecer é uma bênção de Deus na nossa vida. Só a gente amanhecer o dia, meu irmão, minha irmã, e prezado ouvinte da palavra de Deus, é bênção do Senhor. É o consentimento dele. Amém? Porque a nossa vida não está na nossa mão, não. Está nas mãos do Senhor. Então, quando nós amanhecemos o nosso dia, já é a bênção do Senhor na nossa vida. Já somos abençoados. Amém? Mas muitos por aí afora, muitos evangélicos, né? Eles só procuram mais falar em bênção. Se conseguir um objetivo que ele estava lutando ou até orando por aquele objetivo, né? Seja o que for. E quando realmente acontece, então, pronto, eles se alegram. Mas quando fala da doutrina de salvação, é essa que dói muito. E muitos não querem aceitar. Né? E é o que nós devemos pregar. É a doutrina. Amém? Podemos até pregar salvação, né? Falar realmente do que Deus tem nos dado. Ser grato ao Senhor. Amém? Mas a palavra de Deus realmente ela nos mostra para a vida eterna a sua santa doutrina. Ele manda a gente praticar a sua palavra. Amém? Glorificado seja Jesus. Se a gente não praticar o mandamento de Deus, nós não entramos no reino de Deus. Não é porque se diz que é crente, ou porque é um pastor, porque é isso, é aquilo, um pregador, que evangeliza, né? Que é tudo não. Nós temos realmente que estar no mandamento do Senhor. Praticar a palavra dele. Amém? O nosso Deus sabe que nós somos falhos, somos pecadores. Ele sabe. Mas também ele conhece aquele realmente que se esforça. O coração está aberto para ele, para servir a ele. Amém? Então nós temos realmente que estar ensinando na doutrina. Eu não sou pastor. Eu não sou pregador. Eu aprego sim a palavra de Deus. Mas aprego realmente pelo mandado do meu Deus. Não sou pregador, como muitos por aí, que são oficial dentro de uma igreja. Entendeu? São um pregador escolhido pelo homem para pregar, né? Nem sou pastor, né? Apenas eu sou um servo de Deus e faço a vontade de Deus, porque ele disse ide pregar o meu evangelho, né? Ele mandou todos pregar o evangelho. Amém? Ele não disse que isso era ser fulano que é letrado, Ana fulano que é letrada, não. Ele disse ide pregar o meu evangelho a toda criatura, não é? Para que aqueles que crêem tenham salvação, a vida eterna. Os que não crêem, não é?
Glória a Deus. Então, é isso que eu faço. Se Deus me deu esse dom de eu evangelizar, né? Então eu faço a vontade do Senhor e eu só tenho que agradecer a Deus, porque é como eu já tenho falado em algum vídeo meu aí, eu tenho falado, eu não tenho leitura. Não vou dizer que sou analfabeto, porque eu ainda escrevo o meu nome, graças a Deus, leio alguma coisinha, graças a Deus, leio alguma coisa, né? Então não vou dizer que não sou analfabeto em tudo, porque assim eu estou mentindo, né? Mas para dizer que eu tenho leitura, que eu sou formado nisso, eu sou formado na Bíblia de um lado do outro e tal, não. Mas aquilo que Deus me dá, amém? Eu evangelizo, eu leio a palavra, evangelizo naquilo que o Espírito Santo de Deus me usar. Amém? Glorificado para a honra e a glória do nosso Deus. Porque quem era eu? Que não conhecia o nosso Deus. Conhecia sim por dizer que conhecia. E quando a gente não é evangélico, que a gente serve o mundo, todo mundo diz que tem fé em Deus, todo mundo diz que conhece Deus, tal, mas não faz a vontade de Deus. Então a gente não conhece quando está assim. Mas quando a gente realmente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, em espírito e verdade, amém? Quando nós se converte mesmo, aí a gente passa a conhecer a Ele, né? Glória a Deus, amém? Bendito por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para que aqueles que não conhecem a Deus passem a conhecer. E conhecer a Deus é obedecermos, né? Obedecer a Ele. Se não obedece a Deus, então não conhece a Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro isso, amém? Santo, santo é o Senhor. Até pessoas que dizem o Senhor ainda não conheceu a Deus. Tem pessoas, eu sou crente, mas ainda não conheceu a Deus, porque ainda está na rebeldia, né? Está fazendo coisas que não agradam a Deus. E muitos, quando realmente ouçam a verdade, não quer aceitar. Tem muitos que estão dentro das igrejas dizendo Senhor, mas não estão na doutrina. Glória a Deus, né? Uma palavra de Deus diz que muitos se enganam a si mesmos. Então, meu irmão e minha irmã, vamos realmente ser crente em Cristo Jesus. Se você realmente decidiu a servir ao Senhor, então sirva da maneira que a sua santa palavra ensina, né? Obedecendo ao Senhor, amém? Em tudo, em tudo. Glória a Deus. Eu quero ler aqui essa passagem bíblica para a honra e glória do nosso Deus, para a nossa meditação, amém? Santo, santo é o Senhor. Aqui no livro de João, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Logo após Lucas, né? Então nós temos aí o Santo Evangelho segundo de João. Amém? No capítulo 6. Meu Deus, no capítulo 6. Amém? O Santo Evangelho segundo de João. No capítulo 6. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Capítulo 6. No versículo 60 em diante. Amém? No capítulo 6, do versículo 60 em diante. Então, deixa eu me usar, né? Glória a Deus. Que diz assim, meu irmão, minha irmã, e até você ouvindo a palavra de Deus, porque quando eu prego, eu não só falo para os irmãos, né? Mas falo também para você, ouvinte da palavra de Deus. Quando você pegar realmente o seu celular, o seu computador, onde você usar realmente a sua internet, e essa pessoa aqui que está vos falando, esse irmão em Cristo Jesus, você vê, você querer realmente ouvir, que Deus abençoe, amém? Eu não peço joinha, não peço aqui que se inscreva, nada disso aqui eu peço. Eu tenho esse canal, primeiramente foi dado por Deus, foi concedimento de Deus, e como sempre estou agradecendo primeiramente a Deus e segundo realmente a todos que fazem as redes sociais, né? Agradeço aí a toda a equipe do YouTube, que Deus abençoe a todos, que estejam cada vez mais dando oportunidade ao povo de Deus para evangelizar o Santo Evangelho do Senhor, né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, no capítulo 6 de João, no versículo 60, nos diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos a confissão de Pedro. Amém? Veja só no texto aqui, nos esclarece que Jesus foi o quê? Abandonado. Glória a Deus, né? Pelo quê? Pelos discípulos. Não foi nem pelos aqueles
que era escriba e fariseu. Não está dizendo aqui, está dizendo aqui pelos discípulos. Os discípulos são aqueles realmente, teve os que o Senhor escolheu para estar com ele, os 12, né? Mas tinha outros discípulos, que tem uns que a gente nem conhece, mas tinha discípulos do Senhor também, que acompanhavam ele também. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Mas por que esses discípulos abandonaram o Senhor Jesus? Você que lê a Bíblia, eu creio que sabe, né? Os que não lê não sabem, mas os que lê já está sabendo, em nome de Jesus, né? Por que foi? O Senhor maltratou? O Senhor reclamou com alguém? Brigou com eles? Nada disso. Porque o nosso Deus não é disso, né? Mas eu estou dizendo que pode dizer assim. Por quê? Porque ele falou a verdade. Ele pregou a sua santa doutrina para todos ali que estavam naquele momento. Tanto para os discípulos que ele tinha escolhido, como também para os outros que o seguiam. E todo aquele povo que chegava ao redor dele. Amém? Glorificado seja Jesus. Porque a sua santa palavra fiel, verdadeira, palavra realmente de salvação, de doutrina. Doutrina, meu amigo, minha amiga, significa, entendeu? Significa palavra de salvação, ensinamento, amém? Para a gente realmente ser herdeiro do Senhor, para que a gente tenha a nossa salvação. Tem que ter a doutrina. Se não evangelizar a doutrina, como é que o pecador pode ter realmente o conhecimento da salvação? Vai ter o conhecimento só de bênção. Por isso que muitos aí se gloriam, muita gente fica aí só, né? Recebi uma bênção, tal, né? Só procura conhecer a bênção. Vitória. Como eu disse antes, não é ruim, é bom e é maravilhoso. Agora, cadê o conhecimento para a salvação? Cadê o conhecimento para a vida eterna reinar com Deus? Porque as bênçãos do Senhor, que Ele nos prometeu, nós temos realmente aqui a bênção do Senhor aqui na terra. O Senhor nos abençoa, como eu disse, todos os dias. Somos abençoados por Deus. Ninguém é amaldiçoado, não. Deus não amaldiçoa ninguém. Somos abençoados. Por mais luta, esforço, isso e aquilo, mas nós somos abençoados. Amém? Então, por isso que eu aconselho sempre as pessoas de não se maldizer, porque tem gente que se maldiza, porque está passando isso, está passando aquilo, não sei o quê, contenda contra Deus. Você não deve fazer isso. Você tem que meter que você é um abençoado. Agora, faça a sua parte. Né? Para Deus diz assim, olha, te esforça que eu te ajudarei. Tem gente que realmente quer receber alguma coisa, né? Se querer fazer nada, sua parte. Quer esperar que caia lá do céu. Não. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele dá tudo que nós precisamos, né? Saúde, inteligência. Se for emprego, Ele abre as portas de emprego, dá uma inteligência para você sobreviver, não é? Amém? Então, nós fazemos a nossa parte, mas confiante primeiramente nele. Então, são bênçãos. E como eu disse ontem, só amanhecer o dia já é a bênção de Deus na nossa vida. Então, devemos só agradecer ao Senhor, né? Vamos aqui à leitura em nome de Jesus. Então, aqui, nós vemos aqui que Jesus é abandonado por muitos discípulos. E também aqui a confissão de Pedro, né? Vamos ouvir em nome de Jesus. No versículo 60 nos diz: muito pós dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Aqui realmente, antes do versículo 60, começando do primeiro versículo do capítulo 6, você vai ouvir o que Jesus estava falando, né? Para Deus. Amém? Então o versículo 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Glória a Deus. Versículo 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar.
E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: queres vós também retirai-vos? Respondendo-lhe, pois Simão, que é Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondendo Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Somente até aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte da palavra de Deus. Essa passagem aqui nos mostra bem claro quando realmente aqueles não gostam da verdade. Não é? Quando realmente uma pessoa não gosta da verdade, ela se aborrece com quem está falando a verdade. Vamos fazer aqui uma comparação. Nós vemos um pai, nós vemos uma mãe, nós vemos até um amigo ou uma amiga mesmo, uma pessoa que realmente quer ver a felicidade de uma pessoa, né? Quer ver aquela pessoa vencer, quer ver aquela pessoa realmente prosperar, quer ver o bem daquela pessoa. Mas muitas vezes aquela pessoa está fazendo coisas, né, que vai arruinar a sua própria vida em alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vem, né, o pai ou a mãe, se for com um filho, ou então um amigo ou uma amiga, se for com outro amigo, né, ou com outra amiga, vendo aquela pessoa em um caminho errado, ou mesmo não fazendo por onde alcançar um objetivo que era bom para aquela pessoa, então ela vai aconselhar, né? E no que ela vai aconselhar, ela vai mostrar o que? A verdade, conforme seja aquilo que aquela pessoa esteja praticando ou andando errado, alguma coisa que realmente pode prejudicá-la, né? Então aquela pessoa vai com um conselho, vai com uma palavra amiga, vai com uma palavra doce, vai com uma palavra mostrando, né? Mas vemos que muitos não é todos que recebem. Um filho, por acaso, um filho ou uma filha desobediente, recebe um conselho de um pai? Não, vai se aborrecer. É tão claro isso que quando um pai fala, uma mãe fala com um filho desobediente, ele vira as costas e vai-se embora. Diz que não quer ouvir, né? Outro dia, eu estou por conta de mim, eu sou dono da minha vida, é verdade? Então veja que se aborrece. Assim também foram aqueles que não quiseram aceitar a palavra do Senhor, a doutrina, porque a palavra de Deus ela é doutrina. Amém? Doutrina realmente para a vida eterna, para a salvação. A palavra de Deus não é só para aqui. A gente tem que entender realmente que começa aqui. O ensinamento do Senhor nos mostra aqui, nos dá aqui, para que a gente chegue na nossa vida eterna. Amém, meu irmão? Amém? Dá um glória e dá um amém para Jesus. E você recebe a palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos de procurar cada vez mais buscar a doutrina. Amém? Se o irmão pregar prosperidade, bênção, glorifique o nome do Senhor, né? Mas não rejeite a doutrina. Seja de você buscar e se alegrar mais na doutrina de Cristo Jesus, porque é a doutrina do Senhor que nos leva à vida eterna. Amém? Glorificado seja Jesus, que nos dá salvação, que faz a gente realmente ser herdeiro do nosso Pai Celestial. O crente que não tiver na doutrina, ele se perde. Vai andar de todo jeito. Vai fazer de todo jeito. Vai usar de todo jeito. Amém? Por isso que eu digo, disse aqui antes no começo do vídeo, tem pastor que mostra de um lado, tu mostra de outro. Então a doutrina de Cristo Jesus é a mesma doutrina do Pai.
A doutrina do Pai e a doutrina do Filho. A doutrina do Filho e a doutrina do Pai. Entendeu? Então, nós vemos realmente no Antigo Testamento o que o Senhor mostrava para que aquele povo não fazer. Era doutrina ou não? Com certeza é doutrina. Então hoje Jesus também, ele dá a mesma doutrina para a gente realmente chegar à vida eterna. Agora, ele mostra realmente as coisas com amor. Ele mostra realmente nos ensina a ter o amor, ter humildade, ter o perdão, né? Tudo isso ele nos mostra. Amém? A gente não pode julgar ninguém. O Senhor pode estar fazendo o que fizer, então a gente não tem direito de julgar ninguém. Porque nem o Senhor está julgando ninguém, né? Então quem somos nós para julgar ninguém? Amém? Mas que nós temos que mostrar a doutrina do Senhor, nós temos que mostrar. Isso aí a gente não pode negar. Então se o irmão está falando de um irmão ou de uma irmã, que uma irmã está usando escandaloso dentro da igreja, não é? Está mostrando escândalo dentro da igreja, está com um veste escandaloso. Um irmão está, vamos supor, está fornicando por debaixo dos panos. Então, o irmão que está na palavra de Deus, ele não pode mostrar isso pela palavra de Deus, não? Ele não pode mostrar a doutrina de Cristo Jesus? Pode sim. Então, nós estamos na graça de Cristo Jesus, mas continua a doutrina do Senhor. Amém? A doutrina do Senhor, ela continua. Nunca envelheceu, nem nunca envelhece. Ela é nova cada amanhecer, para a gente aprender cada vez mais. Está ouvindo mesmo, meu irmão? Então, não se abuse quando você ouvir a doutrina do Senhor. Porque ela é assim, olha, dura é. Entendeu? Ela é dura. Mas essa dureza é para o nosso próprio bem. É uma dureza que mostra a gente seguir, não é uma dureza que dói materialmente. Amém? E se você receber, ela não vai doer espiritualmente, ela vai mais antes adoçar. Não é? Quem recebe a doutrina de Cristo Jesus se alegra. Amém? Agora dói nos que não quer. Porque o que anda errado não quer a doutrina, aí vai doer. Como nesse aqui doeu. Nesses discípulos que não quiseram ouvir. Não é? Não quiseram ouvir a verdade. Saíram. Mas os 12 ficaram. Não é? Glorificado seja Jesus. Então o Senhor Jesus perguntou. O Senhor Jesus perguntou, né? Quando aqui ele diz, sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? A palavra de Deus escandaliza, meu irmão? Foi o que o Senhor Jesus realmente perguntou àqueles que estavam ali, que se retiraram. Amém? E até aqueles que ficaram com ele, os 12. Então aqui nós encontramos o versículo 62 que diz, que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? Se Jesus estava falando, eles realmente não suportaram, se visse Jesus subindo, o que é que eles não iam dizer? Né? Glória a Deus. Bendito é o seu santo nome. Então veja que a palavra de Deus era o quê? Ela vivifica a carne, para nada aproveita. A palavra de Deus, ela realmente, ela nos mostra fortalecimento, meu irmão, no espírito, viu? Não é a carne. A carne não quer receber a palavra de Deus. A carne só quer pecar. Mas quando recebemos a palavra de Deus, o Espírito recebe, então o Espírito tem força de dominar a carne. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque a carne ela não quer receber. E todos aqueles que não querem doutrina, está pela carne. Amém? Se não quer a doutrina do Senhor Jesus, porque está pela carne ainda. Meu Deus, então procure realmente a estar pelo Espírito. O Espírito se alegra. Amém? Glória a Deus. O Espírito fica feliz quando ouve a doutrina de Cristo Jesus, que é a sua santa palavra de ensinamento, não é? Para a nossa vida eterna. Nos mostrando já daqui aquilo que nós não podemos fazer, ou seja, que não é lícito para nós. Ensinando a gente a amar uns aos outros, independente de religião, independente se é evangélico ou não,
O Senhor manda a gente amar o nosso próximo, né? Ensinando a gente realmente perdoar. Amém? Seja quem for, a gente perdoar. Ensinando a gente ser humilde, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Ensinando a gente realmente não escandalizar a sua obra, né? Ele nos ensina a gente não escandalizar a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aqui acharam dura, né? Porque a palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é para botar confeitinho na boca, né? E ficar remoendo para lá e para cá, não. A palavra de Deus realmente a gente recebe e ela entra. Amém? Glória a Deus. Comemos a palavra de Deus. O Espírito recebe, alimenta-se pela palavra de Deus e se fortalece. Aleluia. Quem não recebe a palavra de Deus, meu irmão, está jogando para fora. É perca isso. Santo, santo é o Senhor. Amém? Que você medite bem nessa palavra, não é em mim. Medite na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu apenas aqui sou um vaso como qualquer um de nós que Deus usar, somos um vaso do Senhor. Fazer a vontade dele. Para mostrar realmente o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós estamos vendo por aí afora muitos pregadores, muitos pastores que estão realmente fora da doutrina de Deus. Só querem ensinar grandeza, só querem ensinar as bênçãos, só querem ensinar vitória, só querem realmente buscar coisas para arrecadar dinheiro, só querem falar nisso e naquilo, coisas mais material do que espiritual. É o que a gente vê por aí. E muitos estão indo realmente atrás, né, desses pastores, desses pregadores que só falam em riqueza, só falam nas coisas material e não mostram a você a doutrina. Amém? Então nós não julgamos nenhum, mas dizemos para essas pessoas que estiver assim, se reconcilia com Deus. É o que eu tenho para dizer. Se você é um pastor, se você é um pregador, se você tem uma função realmente que Deus lhe deu, um ministério que Deus lhe deu, e está realmente em caminhos, está ensinando errado, está distorcendo o evangelho, te reconcilia com Deus. Amém? Porque nós só entramos no reino de Deus se nós estivermos realmente na doutrina do Senhor, praticando a sua santa palavra. Não é porque é pastor, não é porque é isso, não é porque você tem um cargo, não é por causa disso nem daquilo, não é porque é igreja, não é por causa de placa de igreja. Entendeu? Ser crente não é por isso. Ser crente é quando a gente se converteu ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, nos batizamos em Cristo Jesus e seguimos a Ele. Isso aqui é ser crente, não é placa de igreja que faz a gente ser crente, não. Não é doutrina de homem que faz a gente ser crente, não. Não é placa de igreja que faz a gente ser crente, não. Faz a gente ser um crente que realmente se converte ao Senhor. A gente entrega a nossa vida, o nosso espírito ao Senhor e segue em frente em nome de Jesus com seus mandamentos. Amém? Muitos se enganam por aí com placa de igreja. Né? Que Deus abençoe os servos de Deus. Eu assisto muito vídeo dos servos de Deus que estão pregando. Que Deus abençoe. Eu oro para meus irmãos que estão pregando o evangelho aí nas praças, né? Como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, onde Deus usar, que estão na verdade. Deus abençoe. Tem uns irmãos aí que é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe. Tem um irmão aí moreninho, que eu não sei o nome dele. Eu vou até falar aqui se ele vê esse vídeo também, em nome de Jesus. Que ele realmente é valente. Ele é valente. Ele se converteu ao Senhor. Para você ver como é que Deus faz, né? O homem pode ser o que for. Ele mesmo diz o que é que ele era. Mas ele se converteu ao Senhor. Hoje está pregando a palavra de Deus dentro da verdade, dentro da doutrina. Que Deus abençoe a ele. Um forte abraço aí para você mesmo. Se você ver esse vídeo mandando. Eu não sei seu nome, é um moreninho que sempre está com seu. Tem o seu vídeo também na internet. E está realmente evangelizando a verdade. E por isso que está aqui, olha. Deram as costas para Jesus, também dá para nós, dá para mim, dá para você, dá as costas para todos aqueles que estiverem na verdade. Se nós estiver evangelizando a verdade, vai ter muitos, não só quem não é evangélico, como muitos também que diz que é evangélico, que não quer a verdade. Vira as costas para nós. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe. Deus abençoe também o irmão aí também, coitado, que passa por um momento difícil. Eu me esqueci o nome dele, que ele prega muito na Avenida Paulista, um moreninho, que ele é calvo, né?
Que Deus abençoe ele também. Estou orando por ele também, porque ele se encontra com cada realmente pessoas que realmente não entendem a palavra de Deus. Que Deus abençoe ele também. O irmão Porta da Fé. São realmente muitos irmãos aí que realmente eu vejo os vídeos e eu vejo realmente a perseguição das pessoas que não têm Deus no coração. Mas a gente ora para esses irmãos e temos que evangelizar, meu irmão. Não tenha medo de evangelizar, porque Deus está contigo, viu? Deus está comigo, está com você, está com todos nós, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Amém? E esses que não querem receber a palavra, a gente não julga, a gente ora por eles, porque um dia também pode ser um servo de Deus, né? Amém? Glória a Deus, tudo pode fazer. Amém? Bendito seja Jesus. Então aqui na palavra de Deus nós vemos aqui, né? Aqueles que não quer a verdade. E muitos estão dentro das igrejas, nos templos aí, dizendo assim, o Senhor, mas não estão aceitando, não estão crendo na verdade. Né? Se você falar realmente sobre realmente usos, se você falar porque o irmão está realmente fazendo coisas ilícitas, muitos não vão querer, né? Fala para a irmã dentro da igreja da doutrina, para uma irmã, para não andar realmente escandalosa, né? Para não andar com esses usos que realmente não agrada a Deus, coisa lá do mundo, não vão gostar, né? E outras coisas que a gente vê que não é lícito, né? Se a gente falar para um pastor que é salariado, dizer que realmente ele está errado, que é salariado, ele não vai gostar. Aí vai mostrar um versículo aqui na Bíblia que diz assim, o obreiro é digno do seu salário. Agora passa a entender o versículo. É muito bom você citar um versículo, mas não quer dar a explicação pelo Espírito Santo de Deus o que está dizendo aquele versículo, aquela palavra, né? E muitos realmente evangelizam isso. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Agora, será que realmente essa passagem bíblica está mostrando salário de dinheiro? Não. Porque se eu sou um crente em Cristo Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu estou realmente fazendo a obra de Deus, eu não tenho que estar com um pensamento meio lucrativo, porque eu sei que o meu salário está lá em cima. Se eu for firme e fiel com o Senhor, né? Meu salário está lá em cima, nem aqui não. Se eu receber o salário daqui, só tem um daqui mesmo. Porque a palavra de Deus, a obra de Deus, ela não pode ser evangelizada em pensamento de meio lucrativo, não. Nós temos realmente que evangelizar, louvado seja o nome de Jesus, com a palavra de Deus diz, dá de graça que de graça recebeis. Tem alguns versículos na Bíblia que realmente esse povo se aproveitam e mostram realmente para os outros, pessoas que não examinam a Escritura, pessoas que vão pela palavra do homem, aí, né, segue. Nós temos que seguir a verdade, né? Glorificado. Por isso que é errado o homem não examinar a Escritura. Tem crente que não examina a Escritura. Vai para a igreja, quando ele pega, bota para lá. Só pega na Bíblia quando ele vai para a igreja de novo. É errado, né? Não vai saber da verdade. Então vamos examinar a Escritura, vamos procurar realmente estar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo dá um ensinamento. É uma bênção de Deus, né? Aqui como João também está nos mostrando, né? E os servos do Senhor que se viram ao Senhor, que andaram com Jesus Cristo, todos têm realmente a ensinamento perfeito para nós, né? Glorificar Jesus. Bênçãos tem, curas tem, né? Vitória tem, né? E é maravilhoso, com certeza. Mas para chegar à vida eterna, para nós ter a salvação, reinar com o Senhor, nós temos que estar na doutrina do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus, né? Então aqui ele diz, glorificado seja Jesus. No versículo 68 diz, respondendo-lhe, pois, Simão, Pedro, o Senhor para quem, ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Meu amigo e minha amiga, minha irmã, amém? Quem recebe a doutrina de Cristo Jesus sabe realmente que está recebendo a palavra fiel e verdadeira. Amém? Glória a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus para servir a Ele, então nós temos já que estar nesse pensamento de saber que a palavra dele é fiel e verdadeira. A doutrina do Senhor é maravilhosa, é doce como mel para todos aqueles que aceita. Amém? Que recebe. Glória a Deus. Ela é doce como mel.
Agora, para os que não querem aceitar, então ela se torna realmente amarga como fel. É como esses aqui, que não suportaram ouvir a verdade. Como você, ou seja quem for, que tiver dessa maneira. Que vai a um templo, se tiver ali realmente sendo usado por Deus, um pastor, um pregador que Deus usar, estiver mostrando a verdade, a doutrina do Senhor, como devemos seguir, e se você também recusar. Tá a mesma coisa, fica a mesma coisa desse discípulo aqui. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, para a gente chegar realmente à salvação, não é de toda maneira. Não é de toda maneira. Nós temos que ter obediência. A pregação da palavra de Deus. O Santo Evangelho de Cristo Jesus é para vida espiritual e também para a vida material. Então a gente começa daqui, nos santificando. Tem gente que não quer se santificar, né? Tem gente que quer estar de todo jeito. Tem crente aí realmente que deixa de um culto para estar de frente a uma novela, a um filme mundâneo, a um programa mundâneo. Deixa de ir ao culto. E se a gente mostrar isso, não. O irmão só quer ser isso. O mesmo irmão que estiver na palavra também. A irmã também só quer ser isso. Não. Nós estamos pela graça, nós estamos pela misericórdia de Jesus Cristo. Não é assim? Nós estamos pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Mas o Senhor realmente não vai aceitar de a gente estar realmente andando errado, não. Amém? Ele perdoa. Se nós errarmos, né, que nós somos fracos, somos falhos, então ele perdoa. Mas não continuar no erro. Né? João diz, filhinho, né? E João diz, filhinho, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado para perdoar, né? Veja assim, não errei, ou seja, eu não pequei, né? Então, nos alerta a gente não pecar. Aqui que a gente vê que é pecado, que não é lícito para nós, então a gente, né? Mas tem gente que sabe e pratica, né? Aí quando mostra a doutrina, acha ruim, né? Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe. Eu só quero mesmo agradecer primeiramente a Deus por estar realmente aqui novamente, graças a Deus, gravando esse vídeo. Aonde chegar, amém? Aonde chegar, que seja de você dar atenção, ouvir, não é obrigado, mas se quiser dar atenção, ouvir, amém? Com certeza é a bênção de Deus, né? Louvado seja Jesus, porque eu faço a vontade de Deus. Eu não prego para me engrandecer nem para me gloriar, não, mas é para realmente engrandecer o nome do Senhor Jesus, toda a face da terra, amém? Que o nome dele seja engrandecido, louvado, né? E que Deus abençoe todos os servos e servas de Deus que estão mostrando a doutrina, que estão evangelizando a sã doutrina do Senhor para a salvação, para que o pecador, quando se arrepende dos seus pecados, já sabe, conhece da doutrina para a salvação, amém? Porque tem pessoas aí que às vezes vai ser até crente, mas só por ir, aí para esconder alguma coisinha, tal, né? Isso é perca. Quando você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vá na decisão de servir a Ele em espírito e verdade, de estar realmente buscando a sua santa doutrina para a salvação. Amém? Dá um amém, dá uma glória para Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, independente de religião. Deus abençoe também você, ouvinte da palavra de Deus. Se você estiver ouvindo também esse vídeo, Deus abençoe também. E agora vamos com oração orar, né? Sendo grato ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor e teus santos anjos, Pai amado, te agradeço nesse momento por gravar esse vídeo, para chegar nos lugares que eu não posso chegar, que eu não tenho condições de chegar, que nem sequer eu conheço. Mas tu sabes de tudo e conhece cada um de nós, Pai amado, que tu é o nosso Deus. Só tu conheces o nosso íntimo, o nosso coração, só tu conheces cada uma pessoa, que nenhum de nós se esconde de ti. Abençoa, meu Deus, a todo lar, toda a família, todo estado, todo país, toda a nação, meu Deus. Entrego realmente nas tuas santas mãos. Ou enquanto aqui estou enfermo, em casa, no hospital, que na UTI, Senhor Deus, que sejam curados, Pai amado, que recebam a cura dada por ti, que tu é o Deus que cura, que tem o poder de curar. Tu é o dono da nossa vida está nas tuas santas mãos, Pai amado. E tudo é o teu querer na nossa vida. Eu entrego todo, Senhor Deus, nessa oração nas tuas santas mãos. Perdoa a fraqueza de cada um de nós, Senhor Deus. Nos ergue a tua santa palavra, Senhor. Abençoa também as autoridades, abençoa os governantes, abençoa também, Senhor Deus,
a medicina, Senhor, e abençoa todos esses que fazem também, Senhor Deus, o meio de comunicação, Pai amado. Abençoa realmente todos esses que estão realmente transmitindo, meu Deus, pelos meios de comunicações, pelas redes sociais. Abençoa a todos. Orando por todos, entregando todas as tuas santas mãos. Em cada lar, em cada família, que as bênçãos do Senhor estejam nesse momento. Se sinta abençoado e abençoado em nome de Jesus. Se você crê, diga assim, amém. Que Deus abençoe. Até realmente outra oportunidade que Deus me der, em nome do Senhor Jesus, para fazer outra gravação, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe.